Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, eu sou Janete Capel. Nós estamos aqui para a realização de mais uma live, né? Relacionada com aquele nosso projeto que tem como título Encontros e Desencontros com Freud. Boa noite, olá, Erondina, Kellen, Vanessa, Amanda, Ângela, Maria Pires, R. Junqueira, Alessandra, que bom, pessoal, muito bom ver vocês, Tânia. Então, nós estamos aqui para a realização da nossa terceira live do projeto Encontros e Desencontros com Freud. Eliane, Elaine também, né, já estão aqui conosco, obrigada, pessoal. Nós estamos aí aguardando, o professor Daniel já entrou, então eu já vou também fazer aqui o convite a ele. Professor Daniel Cooperman, ele que vai participar então comigo hoje dessa live. Conversar um pouco aqui sobre Sándor Ferenczi, tão esperado aí por vocês, né? Eu sei que vocês estão aí também ansiosos por essa nossa live de hoje. Boa noite, professor Daniel. Boa noite, Janete. Boa noite a todos. Você me escuta bem? Eu te escuto. E você, professor, me escuta também? Muito bem. Muito bem. Professor Daniel Cooperman, seja muito bem-vindo aqui a esse nosso projeto, né? Nós começamos esse projeto há três semanas. Temos aí o desafio, né, de conversar um pouco a respeito de alguns pós-freudianos. Já trabalhamos aí um pouquinho com o Winnicott, tivemos também, falamos um pouco sobre Freud na nossa primeira live, né? Depois o Winnicott e hoje então Sándor Ferenczi. Estou muito feliz por você ter recebido e aceito aí o meu convite, né? Estar conosco nessa noite. Nós teremos várias pessoas aqui muito interessadas, né? Durante a divulgação eu recebi várias mensagens dizendo que tem muito interesse nesse nosso tema de hoje. Então a expectativa é enorme, né? Para que seja realmente uma noite muito interessante. Professor Daniel, vou lhe apresentar então. O professor Daniel Cooperman, ele é psicanalista, ele é professor também, assim como eu, né? Eu também sou professora docente aqui na Universidade Saudade de Oliveira, em Goiânia, no curso de Psicologia. E o professor Daniel Cooperman, ele é professor lá no Instituto de Psicologia da USP, né? E é presidente, então, do Grupo Brasileiro de Pesquisas em Sándor Ferenczi, escritor de vários livros, e dentre eles, né, o livro Por que Ferenczi, de 2019, né, professor, que é da editora Zagodoni, né? Então, professor, Exato. seja bem-vindo, gratidão mesmo por esse momento aqui, né? E vamos então conversar um pouco aí sobre Sándor Ferenczi, né? O seu encontro com esse teórico. Eu gostaria de conhecer um pouquinho, né? Eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco também nesse sentido, dizendo aí da sua trajetória profissional, da sua carreira e um pouco desse seu encontro aí com Sándor Ferenczi. Muito bem, vamos conversar. Agradeço o convite mais uma vez. Então, Janete, a primeira coisa é curioso, né? Porque você apresentou o Sándor Ferenczi como um pós-freudiano, né? Ah, sim, E isso já daria margem a uma boa discussão, né? Porque verdade. na verdade, é claro que o Sándor Ferenczi foi aluno, discípulo, a gente pode dizer assim, do Freud, mas ao mesmo tempo, né, ele foi o principal interlocutor, né, do Freud nesse período de 1908 a 1933, que foi quando, em 1908, eles se conheceram pessoalmente, né, ficaram extremamente próximos, até 1933, que foi o falecimento do Ferenczi. O Freud veio a falecer em 1939, ou seja, 6 anos depois. Então, não, eu acho que a gente tinha que relativizar um pouco essa ideia de que o Ferenczi é um pós-freudiano, né? Ele é
um freudiano, mas ao mesmo tempo ele contribuiu muito de perto, junto a Freud, para a constituição, né, do pensamento psicanalítico. Então, esse modo, né, de apresentar o Ferenczi, ele já é um sintoma, né, de como o campo psicanalítico, né, se organizou e como transmitiu a psicanálise, onde a gente então pensa, né, somos levados a pensar pelo desconhecimento mesmo, especialmente no Brasil, né, da obra do Ferenczi, que ele teria sido um pós, assim como o Winnicott, né? O Winnicott é um autor do século XX, né? O Winnicott realmente era de outra geração, né? E o Ferenczi não, o Ferenczi ele estava ali, né, pensando junto, provocando Freud, né, e talvez a gente, sem muita margem de erro, eu creio que nós podemos dizer, né, que a psicanálise, como nós a conhecemos, freudiana, ela é, em grande parte, devida ao diálogo, né, estabelecido entre Freud e Ferenczi. Então, dito isso, eu vou apresentá-lo, né, rapidamente, depois eu vou atender ao seu pedido e falar do meu encontro, né, com esse Sim. grande autor da psicanálise. Eu coordeno, aliás, uma coleção na editora Zagodoni que se chama Grandes Psicanalistas, né, e o Ferenczi tem um lugar de destaque, né, nessa coleção, justamente porque ele foi, né, junto a Freud, talvez o grande psicanalista, né, da primeira metade do século XX. Então, Ferenczi era húngaro, né? Ele era médico e ele se encantou com textos de Freud, né? A interpretação dos sonhos, em especial, no primeiro momento, e foi conhecer o Freud em 1908. Isso era muito comum nesse período, né, da primeira década do século XX, jovens médicos, né, interessados no funcionamento do aparelho psíquico que leram Freud e procuraram então Freud por iniciativa própria, né? Um outro autor muito conhecido, que é o Jung, também foi conhecer Freud em 1908. Esses três, né, Ferenczi, Jung e Freud, formaram num primeiro momento um trio muito unido, tanto que Freud os convidou para a famosa viagem, né, de 1909 aos Estados Unidos, para a Universidade de Clark, onde o Freud proferiu as chamadas 5 lições de psicanálise, né? Então, uma famosa viagem de navio, né, os três, onde interpretavam mutuamente seus sonhos, né? E eu confesso que eu gostaria de ter estado nesse navio, né? Eu também, professor. Mas eu sou da segunda, né, metade do século passado, né? Então não pude estar presente. Mas como eu conheci, então, o Ferenczi, né, esse húngaro, né, que fazia parte, quer dizer, a Hungria fazia parte de um império, né, chamado Império Austro-Húngaro. Ferenczi morava em Budapeste, então a língua oficial, né, a língua do império era o alemão, né? Apesar de que na Hungria se falava uma língua, né, que é o magiar, que é a língua própria, né, da Hungria até hoje. Então, Ferenczi viveu também, isso é bem interessante, porque isso vai depois influenciá-lo na formulação da teoria do trauma, né, nos anos 1930, como ele faz essa formulação de uma confusão de línguas, né, essa situação é uma situação dessa dupla, né, duas línguas, né, uma língua do dominador e uma língua do dominado, né, ajudou o Ferenczi a pensar também o trauma no momento em que a questão do trauma voltava ao campo psicanalítico. Bom, a gente vai ter tempo de falar sobre isso, né? Eu conheci o Ferenczi, eu fiz toda a minha formação, né, tanto psicanalítica quanto acadêmica no Rio de Janeiro, e o Ferenczi ele teve uma entrada
no Brasil a partir dos anos, final dos anos 80, mas sobretudo anos 1990, né? Ele teve uma entrada importante no Rio de Janeiro, né? Por meio de, eu vou citar 3 nomes, né? De pessoas que foram e são, né? De certo modo, né? Mestres meus. O Joel Birman, né? Professor Joel Birman, a professora Tereza Pinheiro e o professor Chaim Samuel Katz. Então, a Joel Birman publicou, né, fez uma coletânea dos principais textos do Ferenczi no início dos anos 90, antes da publicação das obras completas pela editora Martins Fontes. Esse livro foi publicado pela editora Timbre Taurus, se eu não me engano, chamava-se Ferenczi Escritos Psicanalíticos. Era um autor, Joel Birman, que eu lia, depois veio a ser meu orientador de doutorado, né, na UFRJ. O Chaim Katz criou, né, uma sociedade psicanalítica chamada Formação Freudiana. Eu fiz parte dos membros fundadores desse grupo, né, e era uma instituição, né, de formação psicanalítica, até hoje que se dedicava bastante a uma concepção pluralista da psicanálise, ou seja, entendia que a psicanálise era formada, né, por várias matrizes de pensamento, várias filiações teórico-clínicas, e, de certo modo, resistia ao pensamento único, né, que é um sintoma que, às vezes, toma, eu diria até com uma certa frequência, o campo psicanalítico. Então, na formação freudiana, o Ferenczi tinha um lugar de destaque, né, junto com Freud, junto com outros autores, Lacan, Winnicott, e autores contemporâneos também. E a professora Tereza Pinheiro havia voltado da França, onde ela foi fazer o seu doutorado com o Pierre Fedidat, e publicou em 1995 o livro, né, que até onde eu sei foi o primeiro livro escrito por um autor brasileiro, né, sobre o Ferenczi, que se chama Ferenczi do Grito à Palavra. Então, nesse período, eu estava fazendo meu doutorado também no programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, onde ela lecionava, onde Joel Birman lecionava, né? Então, esses 3 psicanalistas, esses 3 autores importantes da psicanálise brasileira me influenciaram muito, né? E eu me identifiquei, né, bastante com o Ferenczi. Por quê? Isso aí eu vou concluir com isso, né? Quando eu terminei a minha graduação em psicologia, eu fiquei muito estarrecido, né, com a ideia de que para fazer uma formação psicanalítica eu teria que fazer uma escolha a priori, né, do modo como a psicanálise se institucionalizou no Rio de Janeiro. Eu teria que fazer uma escolha por um autor, né, a priori, ou ir para uma escola lacaniana, ou escolher uma formação psicanalítica que eu não estava muito convencido de qual seria a melhor alternativa. Aí eu decidi ganhar tempo, fui fazer um mestrado e pesquisar justamente, né, o processo de institucionalização da psicanálise e o que é uma formação psicanalítica. Esse mestrado originou o livro, meu primeiro livro, que se chama Transferências Cruzadas, uma história da psicanálise e suas instituições. E essa pesquisa me fez também me identificar muito com um certo espírito, né, pouco conformista do Ferenczi, seja em relação à formação psicanalítica, seja em relação à clínica psicanalítica, né, seja mesmo em relação à entrada da psicanálise na cultura, né. O Ferenczi ele ganhou um apelido que é o enfant terrible da psicanálise, né? Essa criança terrível que perturba, né, o status quo e a ordem vigente. E isso para mim foi muito importante, né? Encontrar um grande autor da psicanálise com esse espírito, porque me parecia que a formação psicanalítica nas instituições
naquele momento, ela era um tanto opressiva, né? Ela oprimia a liberdade de pensamento, né? Ela era repleta de injunções, como as coisas deveriam ser. Mesmo a formação clínica, né, me parecia uma formação demasiado rígida, né? E então, tanto essa pesquisa sobre, né, a formação psicanalítica, quanto o encontro com o Ferenc foi extremamente importante, né? Me deu uma espécie de oxigênio, né, para fazer referência a um elemento raro hoje em dia, né? Me deu oxigênio para poder embarcar, né, na minha formação do modo como eu considerava mais apropriado naquele momento, né? Me deu Parece, liberdade, a verdade é essa. parece, parece que foi de encontro ao que você buscava mesmo naquele momento, né? Esse Foi um espaço. encontro muito libertador, né? Uhum. E o pensamento do Ferenc tem essa característica. Qualquer um que leia, né, o Ferenc, esse é o testemunho, né, dos meus alunos, eu tenho alguns grupos de estudo, né, pelo Brasil todo, e as pessoas se sentem, em geral, quem procura, né, estudar Ferenc é porque, de alguma maneira, já ouviu falar, né, alguma coisa sobre esse autor, estranha o fato dele ter sido proscrito por tantos anos, né, Sim, das, sim. das instituições psicanalíticas, então já são pessoas que têm um interesse, né, em pensar uma psicanálise que pode ser diferente daquela que eles foram habituados a pensar nas universidades, né, ou mesmo nas instituições psicanalíticas. Sim. E aproveitando isso, professor, que diferenças são essas, né? O senhor acha que já é o momento assim para dizer um pouco dessas diferenças, né? Desses encontros e talvez até desencontros com o próprio Freud, né? Já que ele conviveu tanto tempo, né? Com Freud, Uhum. esteve com ele, uma proximidade tão grande, né? Então, assim, em que momentos, né, aconteceram esses encontros e desencontros, se é que a gente pode chamar dessa forma, né? Uhum. Acho que pode, né? Tiveram muitos encontros, alguns desencontros, sobretudo nos últimos anos de vida do Ferenc, né? Então a Sim. gente poderia, grosso modo, dizer que até meados dos anos 20, o Ferenc foi um grande escudeiro do Freud. Ele foi escolhido por Freud, né, nomeado, eu vou até dizer aonde, né, ele foi nomeado por Freud, aquele psicanalista que iria contribuir para o campo psicanalítico, indicando os novos caminhos da clínica, da técnica, da terapêutica psicanalítica, né? Então, em 1918, logo após a guerra, a Primeira Guerra Mundial, o Freud pronuncia uma conferência no congresso que houve internacional, que houve em Budapeste, né? Essa conferência de Freud está publicada com esse título, né? Caminhos da Terapia Psicanalítica. Na tradução anterior da Imago está como Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica, né? Para quem quiser ler. E ali o Freud está reconhecendo os limites, né, do método clínico que vigorou durante toda a primeira tópica, né? Ou seja, o método psicanalítico freudiano, tal como nós o conhecemos, sustentado sobre o tripé associação livre, né? Manejo da transferência sob os princípios de neutralidade e abstinência e interpretação como um instrumento privilegiado do psicanalista. Só que ao longo da década de 1910, o Freud já começou a enfrentar alguns impasses importantes, né, na clínica, inclusive que o levaram a escrever um artigo técnico, né, chamado Lembrar, Repetir, Perlaborar, né? Alguns conhecem como recordar, repetir, elaborar. Então, nesse congresso, quando Freud fala dos caminhos que a clínica psicanalítica vai tomar,
ele está pensando que o método psicanalítico não era uma obra acabada, né? Era uma obra aberta. E ele, então, nomeia o Ferenczi dizendo os caminhos que a terapia vai tomar são aqueles que estão sendo desenvolvidos por Sándor Ferenczi. E o Ferenczi, né, Ferenczi, ou Ferenczi, a gente no Brasil tem essa liberdade, né? Os húngaros falam Ferenczi e os brasileiros, e eu, quando começo a ficar mais cansado, amacio, né? O TZ, então vira Ferenczi. O Ferenczi estava desenvolvendo o que ficou conhecido na psicanálise como técnica ativa, né? Então, durante muitos anos, ele trabalhou numa espécie de tentativa de incrementar o princípio de abstinência, né, freudiano, para que a clínica pudesse, acreditando, né, que a clínica, um aumento de tensão no campo transferencial levaria, então, a um resgate das análises que estavam estagnadas, que não estavam sendo mais efetivas, né, que não estavam funcionando adequadamente. Só que em meados dos anos 20, o Ferenczi começa a tecer críticas ao seu próprio, né, a sua própria experiência. E ele escreve um texto chamado Contraindicações da Técnica Ativa. Então, a gente pode dizer assim, que até 1926, né, havia muitos encontros. E o Ferenczi explorando, né, os impasses que o próprio Freud reconhecia da clínica desenvolvida no contexto da chamada primeira tópica, né, freudiana. Sim. A partir de meados de 1926, sendo bem preciso, o Ferenczi começa a desenvolver um pensamento mais autoral, né? Mais independente do Freud, muito criativo, né? E aí a gente pode dizer que os desencontros, ou alguns desencontros começam a ocorrer. Nunca houve um rompimento, né? Uma ruptura, nem institucional, nem pessoal, como, por exemplo, houve com Jung, né? Sim. Muito cedo, desde 1912. Então, a aventura, né? Freud e Jung durou pouquíssimo, né? Durou 4 anos. Né? Ferenczi não, nunca houve um rompimento, mas houve, desencontros. Né? Aí, Janete, se você me perguntar, mas qual é o motivo dos desencontros? Né? A gente pode dizer que o primeiro deles é a clínica, quer dizer, o Ferenczi era um analista muito, muito vocacionado, né? Muito dedicado aos pacientes, e ele era conhecido por tolerar aqueles pacientes que eram chamados, na ocasião, de casos difíceis. Então, nós precisamos entender que naquela época aconteceu algo que hoje é mais raro, né? Mas que acontecia também no campo da medicina, quando chegava alguém com um problema e dizia assim, olha, você vai ter que ir. Isso há 20 anos atrás acontecia no Brasil, né? Você tem que ir para os Estados Unidos, né? Fazer uma uma radioterapia, porque no Brasil não havia um equipamento adequado, né? Nas primeiras décadas do século XX, com a psicanálise era um pouco assim. Olha, o teu caso é melhor você ir para Budapeste, porque lá tem um analista, né, que vai saber tratar de você melhor. Aí vai procurar o Ferenczi. Então havia esse tipo, né, de trânsito e de indicações mesmo. O Freud indicava, né, pacientes difíceis ao Ferenczi, e os outros analistas também. Então ele era aquele analista que tinha essa disponibilidade, né, para acolher pacientes difíceis. O que são pacientes difíceis? De um lado, são casos muito graves, né, de neurose, que depois foram reconhecidos como casos fronteiriços, né? Que o Winnicott chamou de borderlines, né? Os franceses de caso limite. Né? Então, o caso difícil, de um lado, ele é um caso grave, no sentido do comprometimento psíquico do paciente, mas também é um caso difícil porque ele traz dificuldades para os analistas. E aqueles analistas que aplicavam a técnica de um modo rígido não conseguiam lidar com esses pacientes. Então, nesse momento, a partir de 1926,
o Ferenczi vai desenvolvendo o que ficou conhecido como elasticidade da técnica psicanalítica, né? Que é um belíssimo ensaio de 1928, né? E esse ano, 1928, é o ano de uma virada importante, né, na história do pensamento psicanalítico, no qual Ferenczi começa realmente uma carreira bastante autoral, né, e bastante rica para a clínica, com reflexos importantes na clínica contemporânea. Quer dizer, é esse o Ferenczi que influencia todo o pensamento das relações de objeto, o Winnicott em particular, né? Depois Bion, e depois autores como Ogden, né? Todos esses autores que, a partir da noção de contratransferência, passaram a entender o setting analítico, incluindo uma participação muito relevante do próprio analista, né? Dos próprios produtos psíquicos do analista. E influenciou também Jacques Lacan, que era um grande admirador do Ferenczi, mesmo indo numa linha diferente, né, da linha mais da escola inglesa, mas com toda a concepção de ato analítico, das resistências do analista, né, dos problemas vinculados ao final de análise. Então, o Ferenczi é realmente um autor fundamental para a nossa época, né? E isso se deve principalmente à teoria do trauma, que se você quiser a gente fala em algum momento sobre ela, né? Sim, sim, vamos falar sim. Professor, essa mudança na técnica que você comentou aí, 1926, né, mais especificamente, da técnica ativa para essa flexibilização ou para a chamada técnica da indulgência ou relaxamento, em que ela, que aconteceu na verdade de mudança aí, né? O que ele percebeu que não estava indo muito bem na técnica ativa para essa mudança, para esse... Excelente questão, porque, na verdade, ele percebeu principalmente, Janete, né, a técnica ativa era uma técnica um pouco dura, né, porque ela envolvia proibições, né, ordens dadas pelo analista para o analisante, né, com vias à retomada da associação livre. Então, ela era fundada numa crença, né? A base dela era uma crença nos processos de ligação, né, do psiquismo do analisante. Então havia essa crença, que era a crença que vinha, né, do campo da neurose. Quer dizer, Freud falava, eu não preciso fazer síntese, eu faço análise, né, análise é corte, a separação, porque o neurótico, o ego, né, do neurótico, ele vai fazer as sínteses, menos anacrônicas e mais adequadas ao momento, né, que o analisante está vivendo, né, mais contemporâneas, vamos dizer assim, menos infantis e mais maduras, né? Mas porque o ego do paciente tem essa competência. O Ferenczi começa a perceber com a técnica ativa que isso não funciona, que muitos desses analisantes, né, eles não tinham condições de fazer o trabalho, né, de um modo tão apartado do analista. Ou seja, eles convocavam o analista para trabalhar junto com eles. Então não se trata de uma indulgência, apesar de que alguns chamam, né? Trata-se de uma elasticidade. O que quer dizer uma elasticidade da técnica? Quer dizer que não é o paciente que tem que se adaptar ao nosso método. É o psicanalista que precisa se adaptar a cada analisante, né, de acordo com as suas necessidades, né, terapêuticas. É isso que quer dizer elasticidade, né? Então, claro, né, com o tempo, o Ferenczi percebeu que esses analisandos não eram neuróticos padrão, né, neuróticos clássicos, que eles sofreram, né, muitos deles traumas, né, e por isso que ele resgata toda a problemática do trauma, né, no final dos anos 20, início dos anos 30, né, 1930, no sentido de entender que o que vigorava ali como mecanismo de defesa não era o recalque, e sim a clivagem.
né? Então, quando o Ferencz vai pensar o problema do trauma, o que ele faz, né? Ele formula uma teoria muito sofisticada, muito bonita, né? Se der tempo eu comento, mas ele, de alguma maneira, ele formula um mecanismo de defesa diferente daquele, né, que predomina nos quadros de neurose, que é o recalque, né? Porque a clínica do neurótico, né, a clínica do recalque, se a gente puder falar assim, basta, né, o sujeito falar, que é associação livre, que as formações do inconsciente se manifestam. Por quê? Porque o recalcado tem, né, essa característica, né, do retorno, o retorno do recalcado, né? Então, o sujeito falando livremente, né, associação livre, espera-se que ele próprio vá se trair, no sentido de que, né, as defesas relaxam, né, e o recalcado retorna, seja num ato falho, né, seja num xiste, ou num sonho relatado ao analista. Esses analisantes do Ferenczi, eles não apresentavam as formações do inconsciente desse modo. Então, o Ferencz começou a pensar que havia um mecanismo ali, né, de defesa que era mais radical, né, onde a comunicação consciente, inconsciente, ou ego recalcado, né, não se dava do modo como o Freud compreendeu, né, no caso da histeria, no caso da neurose, né, em termos mais gerais. E isso levou, então, a formular uma teoria do trauma, entendendo que as consequências do trauma no aparelho psíquico envolviam, né, de um lado, uma identificação com o agressor, como uma defesa para o abandono traumático, né, e, como consequência, uma clivagem narcísica, né? Ferencz descreve isso de modo belo, porque ele diz uma parte, né, que sofre uma progressão traumática, que sabe tudo, né, e uma parte sensível, né, a parte do afeto, destruída. Então, diz, há uma clivagem, né? Ele usa a metáfora da fruta bichada, inclusive, para falar disso. Há uma espécie de amadurecimento, né, no sujeito traumatizado, mas é um pseudo-amadurecimento, né? Por fora, ele parece. A criança, por exemplo, né? Ela amadurece rápido demais, precocemente demais. É o que ele chama de progressão traumática. Por quê? Por meio de uma identificação com o agressor. Só que às custas, né, de uma espécie de anestesia da própria sensibilidade, né? E aí emerge toda uma possibilidade de entender quadros psicopatológicos, né, de pessoas que têm uma vida funcional, mas que têm depressões importantes, né, ou que não sentem que a vida vale a pena, né, que têm a sua criatividade comprometida. Então, o que fez essa mudança foi uma sensibilidade na escuta clínica para quadros, né, de sofrimento psíquico distintos da neurose. Hoje nós chamamos de não neurose ou não neuróticos, né, que convivem, então, os pacientes, né. É difícil hoje nós atendermos alguém e dizemos, olha, temos aqui uma neurose pura, né? Sim. Nós trabalhamos com essas categorias, né, que são uma boa terminologia do André Green, né, os núcleos neuróticos e os núcleos não neuróticos dos pacientes convivendo, né, e se apresentando nas sessões, se apresentando na clínica. Sim. Professor, por isso, então, a clínica do sensível e do cuidado? Nós colocamos esse título, né? Exato. Na nossa live de hoje, né? Sim. Exatamente, porque o que acontece? O mecanismo da clivagem, ele promove um problema de acesso ao sujeito, né? O acesso ao paciente neurótico, ele de algum modo, ele está garantido, né, pelo retorno do recalcado. Está garantido para o próprio analisante e para o analista, né, que escuta esse analisando.
No caso dos pacientes clivados, né, nós temos essa dificuldade de acessar. Como eu vou acessar, né, uma dimensão sensível do sujeito, que é o que interessa na clínica? Clínica psicanalítica não é uma operação, né, exatamente cognitiva, né, no sentido restrito, quer dizer, uma operação intelectual. Não é exatamente um conhece-te a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Não é um autoconhecimento, né? São transformações subjetivas que envolvem um trabalho afetivo, né? É isso que diferencia a clínica psicanalítica de um estudo teórico, né? Ou de uma certa visão de mundo, né? Uma filosofia do bem viver. A clínica é um trabalho que envolve, né, afetos, né? Envolve transformações subjetivas, né? Envolve experiência, né? E nesses casos, né, nos casos dos pacientes clivados, há uma dificuldade de acesso ao núcleo responsável pela experiência sensível, né? Então foi preciso desenvolver modos, né, de escuta diferenciados. Eu tenho chamado, né, esse modo de escuta de estilo empático na psicanálise, né? É como se nós tivéssemos, o Freud teria desenvolvido bastante bem o que nós conhecemos como estilo interpretativo, né, que é bastante relevante, eficaz, né, para a clínica da neurose, e o Ferenczi desenvolveu um estilo que a gente chama de empático, né, que foi a grande herança, né, para a psicanálise pós-ferenciana e para a psicanálise contemporânea. Esses dois estilos, eles não se opõem, eles se complementam, né? Isso é importante da gente dizer também. Então, o estilo empático, ele diz, né, disso que você lembrou, né, da clínica do sensível, né, do cuidado, porque trata-se de... A empatia é uma faculdade, né, que o analista desenvolve no seu processo de formação, que permite ele ter acesso a elementos sensíveis que podem estar inacessíveis para o próprio paciente, né? E que, também, de outra maneira, para aquilo que muitas vezes prescinde da palavra, porque o analisante não sabe nomear a sua dor. Então ele precisa de ajuda, em muitos casos, para poder nomear, né, aquilo mesmo que produz uma angústia traumática, uma angústia de morte, ou uma dor indizível, né? Então, por isso que a gente chama de clínica do sensível, né? Ou uma clínica norteada pela ética do cuidado, né? Sim, sim. Professor, tem algumas perguntas aqui, posso já me passar? Eu acho que elas estão bem de acordo com o que a gente está conversando. Ah, que bacana, não sabia que a gente ia ter interação, não. Tem aqui a Maria Ângela, ela está perguntando se um dos motivos, então, dos desencontros, né, ou ela chamou de discórdia, né, de Ferenczi com Freud, se tem relação exatamente com essa concepção de trauma, né, como elemento constituinte da subjetividade, né? E aí depois tem uma outra pergunta, acho que talvez tenha uma relação também que é da Vanessa, que é essa questão de falar da criança, né, da criança mal acolhida, ou essa criança que sofre então trauma, como é que se dá então esse processo de clivagem, né, pedindo para de repente entrar um pouquinho mais nisso. E depois um livro, a Tânia está pedindo sugestão de um livro que trabalhe mais essa questão do trauma. Trauma é um tema que desperta realmente bastante interesse, né, das pessoas que estão conosco aqui. Bom, agradeço as perguntas, né? Maria Ângela, Vanessa e Tânia, né? Olha, Tânia, assim, eu vou advogar em causa própria, né? Eu acabei de publicar em 2019 um livro chamado Por que Ferenczi, né? Que eu acho que desenvolve bastante bem, né, essa problemática, mas nós temos hoje, né,
no Brasil outros autores muito interessantes, né, que falam sobre isso. Eu vou recomendar o livro do meu colega, amigo, Eugênio Canesim Dalmolin, chamado Terceiro Tempo do Trauma, da editora Perspectiva, né? Então aqui você já tem duas referências que podem te ajudar bastante com isso. Ainda tem um livro, mas ele está esgotado, se eu não me engano, da Felícia Nobloch, que foi professora da PUC, aqui de São Paulo, que é uma grande amiga, e que se chama O Tempo do Traumático, né? Mas esse talvez seja mais difícil de encontrar no momento. Eu soube que existem possibilidade de reedição. Bom, vamos lá. A Mariângela fala em discórdia, né? Olha que palavra rica para a gente pensar, né? A discórdia, ela fala daquilo que é do coração, né? Etimologicamente. E justamente a gente poderia dizer, Mariângela, que há uma frase do Ferenczi no Diário Clínico, né, que ele, fazendo uma crítica, né, a toda a psicanálise até do seu tempo, né, e a qual ele tentava, de alguma maneira, contribuir com expansões, né, acolhendo, analisando os que não podiam usufruir da clínica psicanalítica. E ele diz, eu ainda atendo muito com a cabeça, né? Eu escuto muito com a cabeça, eu preciso escutar mais com o coração. Então nós estamos falando daquilo que é cordial, né? É do coração. Então você tem razão, se há uma discórdia, né? A discórdia diz respeito a uma separação do coração. E justamente o problema do Ferenczi com a clínica dos sujeitos traumatizados era trazer de volta, né, esse elemento que metaforicamente fala da experiência afetiva, né? Quando a gente fala o coração, né, e a razão, nós estamos falando de dois registros, né, da existência humana, ambos muito importantes. A gente não pode privilegiar apenas um deles, né? Então, nesse caso, o Ferenczi criticava a clínica freudiana, né, se você quiser chamar assim, mas ele não diria que é a clínica freudiana, não. Ele diria que é a clínica, né, clássica, talvez, né, é que ela promoveu uma discórdia, né? Ela separou o inteligível do sensível, a razão do coração, tá? A questão da Vanessa, quando ela fala da criança, né, da clivagem, ela ajuda a gente a pensar exatamente essa ideia. A figura da criança, né, é uma figura muito importante nesse período, né, mais autoral da obra do Ferenczi. Muitos títulos dos artigos dele trazem o termo criança no título, né? Então, a adaptação da família criança, a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, né? A análise de crianças com adultos, confusão de língua entre a criança e os adultos. Então, são títulos, né, de publicações, de textos do Ferenczi, que vão de 1928 a 1933, né? Esses últimos 5 anos de vida, né? Então, a criança, para ele, a diferença, porque o Freud, evidentemente, também falou da criança e da neurose infantil, né? Freud é o grande pensador, né, da sexualidade infantil, né, e dessa ideia, né, de que a criança sobrevive no adulto. Então não é exatamente, né, um corte epistemológico aí com Freud, não é uma ruptura, né, mas é uma radicalização dessa ideia. Porque a criança freudiana, né, na clínica, ela se atualiza na transferência. É o termo que a gente, né, utiliza. Então, né, o analisante atualiza a sua criança, o seu infantil, né, sem diferenciar esses termos agora, transferindo para o analista, né, a relação estabelecida com as imagos inconscientes, né, as imagos parentais, etc. Então, é como se a clínica fosse um espaço de repetição, né, de atualização,
de coisas já constituídas no psiquismo do neurótico. Quando o Ferenczi pensa clivagem, e ele nomeia isso de clivagem narcísica, né, ele está abrindo campo para o que foi o grande problema da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, ele já não estava mais, né, nesse mundo, que é o problema das patologias narcísicas, né? Então, essa criança a qual o Ferenczi está se referindo, né, ela não é exatamente algo que se atualiza na clínica, é algo que precisa ser convocado, né? E convocado muitas vezes para uma experiência inédita. Então eu gosto, por exemplo, de diferenciar, né, o estilo interpretativo, onde fala-se da criança no analisando, né? Tanto o analisando quanto o analista falam da criança, do estilo empático, onde nós falamos com essa criança, né? Por quê? Porque o Ferenczi está pensando subjetividades, né, que a gente poderia dizer que estão no modo de funcionamento não narcísico, não edípico e muitas vezes não verbal, né? E nesse sentido, né, a presença dessa criança na clínica é uma presença diferente daquela da, né, criança que se atualiza na transferência. Não sei se é uma resposta exatamente, né, mas é um início de conversa para a gente pensar junto. Foram duas questões, né? Então é o que me ocorre nesse momento. Tem uma terceira aqui, professor, do Tadeu Aguiar. Ele colocou o seguinte: o conceito de pulsão de morte em Ferenczi, e hoje, no contemporâneo, é válido pensar em pulsão de morte na clínica do sensível? Então, pulsão de morte em Ferenczi, nós temos dois momentos que a gente poderia dizer que são mais relevantes, Tadeu. O primeiro é exatamente o texto de 1929, né, A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte. Então, o que o Ferenczi está nos propondo aqui? Ele está desnaturalizando a ideia, né, de que a constituição pulsional seria algo inato, né? E essa é uma ideia que atravessou alguns autores da psicanálise. Eu destacaria Melanie Klein, por exemplo, né? Ele entende que é bonito, né, o modo como ele inverte um pouco o problema, porque ele diz, olha, né, quanto mais precoce o sujeito, né, recém-nascido, por exemplo, né, mais erotização ele precisa do campo do outro. É como se Eros e Thanatos, pulsão de vida, pulsões de vida e pulsão de morte, fossem sempre, né, constituídos na história de um sujeito. E muito dependentes da relação estabelecida com o outro. Quer dizer, com esse outro, né, ambiente, esse outro que acolhe a criança que chega, né? Então, o Ferenczi cria uma leitura ambientalista, vamos dizer assim, da pulsão de morte. Quer dizer o quê? Quer dizer, quanto o bebê precisa ser erotizado, porque ele está mais próximo do indiferenciado ao qual o Freud referiu essa pulsão de morte, né? Ele está mais próximo da possibilidade de regressão ao inorgânico, né? Então ele precisa de muita erotização do campo do outro. O Winnicott depois vai falar o quê? Vai dizer, o bebê não existe sozinho, né? Aquela famosa frase de Winnicott, que é uma leitura, né, do problema do ambientalismo proposto por Ferenczi. Então, você vê que é algo que desnaturaliza essas forças, de alguma maneira, né? Então, a pulsão de morte, ela, para Ferenczi, ela ganha terreno na medida em que há um mau acolhimento, né? Ou seja, na medida em que há falhas ambientais importantes que comprometem a erotização positiva dessa criança, né?
Num outro momento, né, no diário clínico, o Ferenczi ali vai pensar outras modalidades de pulsão com destaque para uma pulsão de repouso, né? Em alemão é Ruhetrieb. A pulsão de repouso seria modos de relacionamento, né, com o objeto, o sujeito-objeto, que são, na verdade, anteriores à diferenciação sujeito-objeto. Seria essa possibilidade de você viver uma experiência de encontro com o outro que não seja referida ou restrita à satisfação pulsional. É o que alguns autores, né, como Balint, por exemplo, chamam de a gratificação ou a satisfação pelo reconhecimento, né? O amor primário, e não pela satisfação pulsional. Então, com isso eu estou querendo dizer que tanto a pulsão de morte é desnaturalizada, como o Ferenczi pensa, né? Uma outra modalidade de pulsão para ajudar a entender o que está em jogo no encontro clínico, né? O Ferenczi falava em amor objetal passivo, né, como próprio desse período muito precoce da existência, né, que é marcado pelo registro da ternura, quer dizer, a necessidade de ser amado, mais do que satisfazer a pulsão, né, ou as pulsões. Então, quando a gente fala em sexualidade infantil, a gente tem que ficar atento a isso, né? Então, eu estou ouvindo um barulho estranho. Você está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Começou a chiar um pouquinho, mas está bem agora novamente, professor. Então tá bom. Sim. Tá com um certo ruído. Tem uma outra pergunta, que é da Sandra, que é a respeito da análise. Ela pergunta se foi com Ferenczi que Melanie Klein fez a análise. E aí eu fiquei me lembrando da questão da análise mútua, professor. Então, de repente, se você puder comentar um pouquinho, principalmente daquela ideia que o Nasio coloca no livro dele, né, do Ferenczi, em um certo momento, ter entendido o Freud como um assassino da alma, né, quando ele faz, então, a análise com ele, não encontra esse acolhimento, essa sensibilidade ou esse cuidado que ele tanto esperava, né? E aí, então, a gente, de repente, comentar um pouquinho sobre essa questão da análise mútua, né, que ele também praticava, respondendo aí a pergunta deixa eu voltar aqui ao nome, da Sandra. É só a primeira parte da pergunta que eu eu queria que você repetisse. A pergunta se foi com Ferenczi que Melanie Klein fez a análise. Repete, por favor, Janete. Foi com Ferenczi que Melanie Klein fez a análise? Sim. Sim, tá certo. Bom, eu vou falar, mas eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou ouvindo você com bastante ruído. Eu estou te ouvindo bem. Eu vou pedir até para o pessoal dar uma notícia para nós e para vocês. Porque aqui está dando um ruído importante. Mas vamos então tentar responder essa questão, né? Sim, Melanie Klein foi analisando do Ferenczi, né? Depois ela foi para a Alemanha, depois ela foi para a Inglaterra, né? Mas ela teve uma influência importante do Ferenczi e vice-versa. O Ferenczi ele ficou muito interessado, Sandra, nas experiências de Melanie Klein e de Anna Freud, né, com a psicanálise com crianças. Então, se a gente disser assim, da onde vem a inspiração maior para a elasticidade da técnica, né, vem da clínica com crianças. Vem justamente do trabalho da Melanie Klein, de quem o Ferenczi gostava bastante, né, e também do trabalho de Anna Freud, de quem o Ferenczi também com quem tinha muita intimidade, né? Então, houve ali o que a gente pode chamar de uma fertilização mútua, né? Não tanto no ponto de vista da metapsicologia kleiniana, né? Mas da inspiração
dessa transformação do setting promovido, né, pela Melanie Klein para atender crianças naquilo que o Ferenczi aplicou com adultos, né? Então isso me parece que é indiscutível. Em relação à análise mútua, veja, eu acho que o Násio esse termo, né, assassino da alma, eu nunca vi do Ferenczi exatamente assim. Pode ser que ele já apareça no Diário Clínico, tá? Mas eu não me lembro. Pode ser uma resistência minha, né? Porque eu gosto muito do Freud. E eu acho que a gente deve fazer justiça ao Freud, né? Freud é um grande, né, instaurador de uma discursividade, né, que é a psicanálise, que realmente foi bastante transformadora no modo como nós nos entendemos, né, no modo como, né, o ser humano se entende a partir do final do século XIX. Então, assassino da alma eu acho um exagero, né? Até porque alma é um termo caro a Freud, né? O Freud em alemão é Seele, né? O Freud era um médico da alma, né? Coisa que a medicina do seu tempo não tomava, né? A subjetividade, a alma aqui entendida como subjetividade, né? Não como nada esotérico exatamente, mas, né, como passível de conhecimento por uma razão, né? De certo modo científica, claro. Então não diria que o Freud é um assassino, foi um assassino da alma, ao contrário, né? Eu diria que ele foi aquele que pôde cultivar a concepção moderna que nós temos da alma, né, como um aparelho psíquico, tá? Como, né, esse sujeito, né, dividido, que o Freud mostrou que nós somos, né, e que o eu não é senhor da sua própria casa. Quer dizer, essa mensagem é fundamental, esse descentramento. O que acontece para usar então essa ideia? Veja, realmente o Ferenczi teve uma análise muito insatisfatória. Mas a gente também precisa entender que na época era muito difícil, porque o Ferenczi, para fazer análise, né, não havia celular nem internet, né, ele tinha que ir para Viena ou encontrar o Freud em algum outro lugar, e isso durava poucas semanas, porque ele, inclusive, era um dos grandes precursores, ele precisava estar ali transmitindo a psicanálise, ensinando, praticando. Então, essa primeira geração foi uma geração muito sofrida nesse aspecto. Não dá para nós pensarmos a nossa situação hoje, né? Em São Paulo, por exemplo, né, você pode escolher analistas, né? Você tem uma pletora de analistas com as mais variadas criações e com formações excelentes. Então, nós temos uma, né, possibilidade enorme de escolha de analista. Naquela época não tinha. Então, essa primeira geração pagou um preço. O que o Ferenczi fez, talvez, Sandra, foi pensar a ideia do descentramento, radicalizando ela para a própria situação clínica. Então, como ele não teve uma análise suficiente, ele sempre disse isso, né? A análise mútua, que ali não é uma ideia de mutualidade abstrata, é bem concreta. Era uma maneira de poder, né, lidar com seus pontos cegos, com as suas resistências, né, a partir daquilo que o analisando apontava. Em especial, a análise mútua se deu com analisandas, uma que é a mais conhecida, que é a Elizabeth Severn, que era uma terapeuta, né, e mesmo a Clara Thompson, né, que era uma americana, se tornou-se uma psicanalista importante, foi fazer uma análise didática. Então, eram analisandos especiais nesse sentido, né, que podiam dar esse tipo de feedback, né, esse tipo de retorno. A Elizabeth Severn virou para o Ferenczi e disse: olha, você não vai poder me escutar mais, você não está conseguindo me escutar porque você tem, né, um ódio das mulheres. Quero entender por quê. E aí o Ferenczi fala um pouco da relação dele com a mãe, com as mulheres, e aí ela fala, em algum momento, ela diz: tá bom, vamos continuar minha análise, chega. Né? Essa materialidade da análise mútua, né, ela não é necessária.
Mas o que sobra da análise mútua, vou concluir aí, Janete, né, porque a gente está no horário, é que o Ferenc se troca, né, ou ele tende a transformar o que era, né, uma postura autoritária do psicanalista, né, em algo mais aí sim, marcado por uma mutualidade, né? E no fim das contas ele diz, uma análise ela envolve duas crianças, né? O analisante e o analista que precisa poder, né, devir criança para compartilhar a linguagem da ternura capaz de produzir sentido, né, para esse que sofre. Sim, sim. Muito bom, professor. Poderíamos passar a noite toda aqui, né, falando sobre Ferenc, e tem inclusive várias outras perguntas, mas a gente tem realmente aqui o tempo, né, para fechar. E aí, se você puder também falar um pouquinho sobre o grupo de estudo, como é que o grupo, né, que você preside, se pessoas Olha, participarem. fiquem à vontade para entrar em contato com as perguntas que não puderam ser respondidas, né? O meu e-mail é o meu nome, danielkuperman@gmail.com, né? E também, se alguém tiver interesse em aprofundar os estudos, escreva para mim e eu dou as orientações necessárias. E agradeço, então, a presença aí de tanta gente, né? E essa oportunidade de divulgar a obra desse autor tão relevante, tão muitas vezes desconhecido de nós, entre nós. Eu agradeço, né, o professor Daniel Kuperman pela disponibilidade, né, por estar aqui conosco. Foi excelente assim, poder conversar um pouco. E depois eu posso te enviar aqui as perguntas, as pessoas também podem entrar em contato, né? Pode me enviar, por favor. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui para agradecer, porque realmente foram assim, muitas pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Eu trabalho, professor Daniel, com Ferenc um pouquinho, né, de forma muito introdutória na universidade, na graduação, no curso de psicologia, e os alunos se encantam muito e querem conhecer, então foi em função disso que nós pensamos nessa live, né, e fiquei muito feliz em saber do seu grupo, do seu trabalho, dos seus livros, e com certeza a gente vai continuar mantendo esse contato, né, e fazendo as nossas trocas. Junte-se a nós. O Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandoferense é um grupo cadastrado no CNPq, tá? E ele conta hoje com mais de 200 analistas no Brasil inteiro. Então, sinta-se convidadas, tá bom? Estarei lá. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal aí presente, né? Mais uma vez, gratidão. Nós vamos encerrar então a live, ela ficará gravada, né? Uma pessoa perguntou aí durante, né? Nós deixaremos gravada aqui no Instagram e também lá no meu canal no YouTube. Espero vocês na próxima semana. Próxima semana nós vamos falar um pouco sobre algumas mulheres aí que construíram a psicanálise, né? Vamos começar com Françoise Doutor e depois faremos também uma viagem aí conhecendo várias psicanalistas, várias mulheres importantes aí na construção da psicanálise. Gratidão, boa noite, bom descanso a todos. Até a próxima semana, então.